Olá, vamos aqui neste vídeo falar sobre Israel, onde o presidente do Brasil Luiz Inácio Lula da Silva comparou o conflito de Israel contra o Hamas com o Holocausto da Segunda Guerra Mundial, e um pouco a história de Israel é muito rica e complexa, envolvendo aspectos religiosos, políticos, culturais e militares. Israel é um país localizado no Oriente Médio, que tem como capital Jerusalém, considerada uma cidade sagrada para judeus, cristãos e muçulmanos. Israel é o único Estado judeu do mundo, mas também abriga outras minorias étnicas e religiosas, como árabes, drusos, circassianos, cristãos, muçulmanos e barraís. A origem do povo de Israel remonta à época de Abraão, o patriarca bíblico que recebeu a promessa de Deus de que seus descendentes herdariam a terra de Canaã, também chamada de Terra Prometida. Os israelitas, descendentes de Jacó, que teve seu nome mudado por Deus para Israel, formaram as 12 tribos de Israel, que viveram sob a liderança de juízes e reis, como Moisés, Josué, Davi e Salomão. O primeiro templo de Jerusalém foi construído por Salomão, mas foi destruído pelos babilônios, que levaram os judeus para o exílio. Após o retorno do exílio, os judeus reconstruíram o segundo templo, mas foram dominados por diversos impérios, como os persas, os gregos, os romanos, os bizantinos, os árabes, os cruzados, os otomanos e os britânicos. O movimento sionista, que surgiu no século XIX, defendia a criação de um Estado judeu na Palestina, como forma de garantir a segurança e a identidade do povo judeu, que sofria perseguições e discriminações em várias partes do mundo. Após o Holocausto, que vitimou cerca de 6 milhões de judeus na Europa, a ONU aprovou em 1947 um plano de partilha da Palestina, que previa a criação de 2 estados, um judeu e um árabe, e uma zona internacional em Jerusalém. Os líderes judeus aceitaram o plano, mas os líderes árabes o rejeitaram, iniciando uma guerra civil. Em 14 de maio de 1948, David Ben-Gurion proclamou a independência do Estado de Israel, que foi reconhecido por vários países, mas atacado pelos países árabes vizinhos, que não aceitavam sua existência. Desde então, Israel travou diversas guerras com os países árabes e com os palestinos, que reivindicam a criação de um Estado independente nos territórios ocupados por Israel na Cisjordânia e na faixa de Gaza. Alguns dos principais conflitos foram a Guerra dos 6 Dias, 1967, a Guerra do Yom Kippur, 1973, a Primeira e a Segunda Intifada, de 1987 a 1993 e de 2000 a 2005, a Guerra do Líbano, 2006, e as operações militares em Gaza, de 2008 a 2009, 2012 e 2014. Israel é uma democracia parlamentar, com um sistema multipartidário e uma eleição direta para o cargo de primeiro-ministro. O atual primeiro-ministro é Naftali Bennett, que assumiu em junho de 2021, após uma coalizão de 8 partidos de diferentes espectros políticos terem formado um governo de unidade nacional, encerrando o longo período de Benjamin Netanyahu no poder. Israel é um país desenvolvido, com uma economia diversificada e uma forte presença na área de tecnologia e inovação. Israel também se destaca na cultura, na arte, na literatura, na música, no cinema e no esporte, tendo produzido personalidades como Albert Einstein, Golda Meir, Amos Oz, David Groman, Ehud Menuhin, Shak Perman, Natalie Portman, Gal Gadot e Yael Arad. Qual é a religião predominante em Israel? A religião predominante em Israel é o judaísmo, que é seguido por cerca de 75% da população. O judaísmo é a religião monoteísta mais antiga do mundo, que se baseia na crença em um único Deus, chamado Javé, e na observância dos mandamentos revelados na Torá, o livro sagrado dos judeus. Israel é o único Estado judeu do mundo, mas também respeita a diversidade religiosa e reconhece oficialmente outras religiões, como o cristianismo, o islamismo, o druzismo e os barraís. A religião tem um papel importante na história, na cultura e na política de Israel, sendo fonte de conflitos, mas também de diálogo e cooperação, entre os diferentes grupos que vivem no país. Quais são as principais festas judaicas? As principais festas judaicas são as seguintes. Páscoa, Pesach celebra a libertação dos israelitas da escravidão no Egito, conforme narrado no livro de Êxodo. É celebrada no dia 14 do mês de Nisan, que corresponde a março ou abril no calendário gregoriano. Os judeus comemoram a Páscoa comendo pão sem fermento, matzá, ervas amargas, maror, e cordeiro assado, pesach, que simbolizam o sofrimento e a redenção do povo judeu. Pentecostes, Shavuot celebra a entrega da Torá a Moisés no Monte Sinai, 50 dias após a saída do Egito. É celebrada no dia 6 do mês de Sivan, que corresponde a maio ou junho no calendário gregoriano.
Os judeus comemoram o Pentecostes lendo a Torá, recitando o Decálogo e comendo alimentos lácteos, que simbolizam a doçura da palavra de Deus. Tabernáculos, Sukkot celebra a peregrinação dos israelitas pelo deserto, após a saída do Egito, e a colheita dos frutos da terra prometida. É celebrada durante 7 dias, do dia 15 ao dia 21 do mês de Tishei, que corresponde a setembro ou outubro no calendário gregoriano. Os judeus comemoram os tabernáculos construindo cabanas temporárias, Sukkot, onde fazem as refeições e dormem, e agitando ramos de palmeira, mirto, salgueiro e um fruto cítrico, etrog, que simbolizam a alegria e a gratidão a Deus. Estas 3 festas são chamadas de festas de peregrinação, Shalosh Regalim, pois eram ocasiões em que os judeus subiam a Jerusalém para adorar a Deus no templo. Além destas, existem outras festas judaicas importantes, como o Ano Novo, Rosh Hashanah, o Dia do Perdão, Yom Kippur, a Festa das Luzes, Hanukkah, a Festa de Esther, Purim, e a Festa da Libertação, Yom HaEsmaut. Qual é a diferença entre judeus ortodoxos e reformistas? A diferença entre judeus ortodoxos e reformistas está na forma como eles interpretam e praticam a religião judaica. Os judeus ortodoxos seguem rigorosamente as leis e os costumes tradicionais, baseados na Torá, no Talmud e na Halachá. Eles acreditam que a Torá é a palavra de Deus, revelada a Moisés, e que não pode ser alterada ou adaptada às mudanças do mundo moderno. Os judeus reformistas, por outro lado, são mais flexíveis e progressistas, enfatizando a autonomia pessoal e a justiça social. Eles consideram que a Torá é um documento histórico, que pode ser reinterpretado e atualizado de acordo com as necessidades e os valores da época. Eles também aceitam algumas inovações nas práticas religiosas, como o uso da língua local, a igualdade entre homens e mulheres e a participação de pessoas convertidas ou de origem não judaica. Se você quiser saber mais sobre as correntes do judaísmo moderno, você pode consultar os seguintes sites: Judaísmo Ortodoxo vs Reformista, Diferença e Comparação, um artigo que compara as crenças, as práticas e as origens históricas do judaísmo ortodoxo e reformista. Correntes do judaísmo moderno. As correntes do judaísmo, um texto que explica as características e as diferenças entre as 3 principais correntes do judaísmo, ortodoxa, reformista e conservadora. Qual é o papel do rabino na comunidade judaica? O papel do rabino na comunidade judaica é de professor, líder e guia. O rabino é alguém que estudou a Torá, o Talmud e a Halachá, que são as fontes da lei e da tradição judaicas. O rabino é capaz de ensinar, interpretar e aplicar esses ensinamentos aos diversos aspectos da vida judaica, como a ética, a liturgia, o ciclo de vida, as festas e os rituais. O rabino também é responsável por conduzir os serviços religiosos na sinagoga, orientar os fiéis em suas dúvidas e necessidades espirituais, e representar a comunidade perante as autoridades civis e religiosas. O rabino, porém, não é um sacerdote ou um intermediário entre Deus e os homens, mas sim um membro da comunidade que se destaca pelo seu conhecimento e pela sua autoridade moral. Quem são os judeus assídicos? Os judeus assídicos são um grupo de judeus ortodoxos que seguem o movimento chassídico, que surgiu no século XVIII na Europa Oriental, sob a liderança do Baal Shem Tov. Os judeus assídicos se caracterizam pela ênfase na alegria religiosa, na devoção ao Rebbe, líder espiritual hereditário, na mística judaica e na observância estrita das leis e costumes judaicos. Os judeus assídicos se organizam em dinastias, que levam o nome da cidade ou região de origem do seu fundador. Algumas das principais dinastias assídicas são Bobov, Chabad Lubavitch, Karlin Solin, Sans-Clausembera, Satmar, Skever, Vishitz e Biala. Os judeus assídicos vivem em comunidades fechadas, geralmente em bairros urbanos, onde mantêm suas tradições, sua língua, o Yiddish, e seu vestuário distintivo. Os judeus assídicos são frequentemente alvo de preconceito e discriminação, tanto por parte de outros judeus, que os consideram fanáticos e isolados, quanto por parte de não-judeus, que os veem como estranhos e retrógrados. Qual é a relação entre Israel e os Estados Unidos? A relação entre Israel e os Estados Unidos é uma aliança estratégica, histórica e cultural, baseada em interesses mútuos e valores compartilhados. Os Estados Unidos são o principal aliado e parceiro de Israel, fornecendo assistência econômica, militar e diplomática, bem como cooperação em diversas áreas, como segurança, tecnologia, inovação e sustentabilidade. Os Estados Unidos também apoiam o direito de Israel de se defender dos ataques de seus inimigos, como o grupo radical Hamas, que controla a faixa de Gaza.
Os Estados Unidos reconheceram Israel como um Estado independente em 1948, logo após sua declaração de independência, e desde então mantém laços profundos e duradouros com o país. Os Estados Unidos também atuaram como mediadores em vários processos de paz entre Israel e seus vizinhos árabes, como o Egito e a Jordânia, e entre Israel e os palestinos, que reivindicam a criação de um Estado próprio nos territórios ocupados por Israel. No entanto, a relação entre Israel e os Estados Unidos também enfrenta desafios e divergências, como as questões do programa nuclear do Irã, do status de Jerusalém, das colônias israelenses e dos direitos humanos. Bom, espero que tenham gostado de uma parte da história de Israel. Bom, vamos ficar por aqui. Em breve teremos mais vídeos com mais conteúdo e se gostou do assunto deixa seu comentário e curta o vídeo. Obrigado pela sua atenção e por ficar conosco até aqui. Obrigado. E que Deus abençoe todos vocês.